Então, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, em Números, que diz que as mulheres tinham feito a cabeça dos homens, né, para idolatrar outros deuses. E aí foi feita uma guerra, e nessa guerra mataram todo mundo, mataram as mulheres que conheceram o varão, pegaram as meninas virgens, mataram os meninos de peito, mataram todo mundo e pegaram essas meninas virgens menor de idade para casar com os soldados. Então, quando se pergunta por qual motivo Deus aceitou fez isso, aí falam assim, não, é porque aqueles povos, eles faziam sacrifícios humanos. Aí ele tenta justificar o sacrifício humano, por exemplo, da descendência de Saul, dos 7 descendentes de Saul. Ele tenta justificar o sacrifício humano da filha de Jefité, porque se a filha de Jefité não fosse sacrificada, a casa de Saul iria acontecer uma condenação ou essa loucura do tipo. Logo, você tem que matar as crianças para evitar que as crianças sejam sacrificadas. Você mata crianças e sacrifica crianças para evitar que elas sejam sacrificadas. Alguém me explica isso. Eu gostaria que alguém aí depois me explicasse, o Robertinho, o Rodrigo, depois acabar a live, o Jason, o Adailson, me explicasse o que é isso. Então você mata crianças e sacrifica crianças para evitar que crianças sejam mortas e sacrificadas. É uma parada de louco, né? Imagina um mundo onde o certo e o errado são decididos não pela consciência, mas por ordens de um ser invisível. Um lugar onde o pai sacrifica o próprio filho, achando que isso é virtude. Onde a moral é engolida pela obediência e o mal é chamado de fé. Essa não é só uma história, é o que milhões ainda acreditam. Mas hoje, a verdade vai bater na porta. Rebelião Ateísta apresenta o dia em que Antônio Miranda destruiu o fanatismo com uma única pergunta. Fala, minha gente! Tá começando mais um corte aqui no Rebelião Ateísta e dessa vez o peso é dobrado. Porque o que você vai assistir agora é histórico. Esse corte é lá do podcast Três Irmãos, dos nossos camaradas Rodrigo Tiorró e Roberto Borracha, e mostra um trecho do debate entre o nosso irmão Antônio Miranda, ex-cristão e hoje ateu militante do canal Teologia Reversa, contra Paulo Cogos. Sim, aquele mesmo que já disse numa live com o professor Fábio Sabino que a igreja devia ter matado mais hereges. Isso mesmo que você ouviu. E o mais revoltante é: ninguém calou esse cara na justiça até hoje. Mas aqui, meu irmão, quem cala ele é a lógica, é a moral de verdade, é a ciência, é a lucidez. Porque o Antônio Miranda simplesmente fez uma pergunta certeira, daquelas que arrancam a máscara e deixam qualquer discurso vazio, e o Cogos calou, engasgou, travou. E antes da gente rodar esse corte, deixa eu falar uma parada aqui. De coração aberto mesmo. Nosso canal Rebelião Ateísta tá sem monetização, mas não paramos. E não vamos parar. Estamos aqui na Resistência, publicando de 1 a 3 vídeos por dia, com debate, documentário, reacts, análise, ciência, história, tudo com o objetivo de transformar esse canal numa espécie de programação diária. Tipo um refúgio mesmo, um lugar para você vir, pensar, aprender e se fortalecer. Queremos fazer do Rebelião Ateísta uma rede de conhecimento. Então, comenta aqui embaixo temas que você quer ver por aqui. Dúvida sincera, a gente transforma em vídeo. Quer ver a gente desmontando alguma falácia? Manda aí. Aqui a gente responde com fatos e argumentos. Sempre. E se você quiser ajudar o canal a continuar vivo, tem um QR Code na tela. Mas não é obrigação, não é cobrança. Aqui a gente não é pastor exigindo dízimo na base do terror psicológico. Aqui quem quiser ajudar, ajuda. E já agradecemos de coração. E fica tranquilo. Esse dinheiro não é para jatinho, nem mansão. É para manter a voz da razão no ar, simples assim. E aproveita para seguir também o canal do Antônio Miranda, Teologia Reversa. Porque o trabalho dele é uma aula atrás da outra.
Um verdadeiro escudo contra a desinformação e o fanatismo que ainda domina esse país. Sem mais enrolação. Bora pro vídeo. E se prepara, porque o que vem agora vai te fazer repensar muita coisa que te ensinaram desde pequeno. Ele falou que ninguém é bom por si mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Paulo. Só Deus é bom por si mesmo. Paulo Cogos, se Deus aparecesse aqui agora, né? E ele mandasse você entrar num hospital com crianças, com bebês recém-nascidos, e matar todas as crianças ao meio, fender ao meio, matar, e inclusive matar o seu filho, por exemplo, uma situação importante, matar o seu filho que nem ele mandou, no caso também da filha de Jefté. Nesse caso, se as pessoas não podem ser boas por si mesmas, porque eu acredito que a maioria dos que estão assistindo, se ouvissem uma ordem dessa de matar crianças, matar animais inocentes, matar o próprio filho, eu ia falar assim: Deus, vai se fuder, seu filho da puta. Eu sou mais o meu filho do que você. Eu falaria isso, né? E eu tô blasfemando para poder comprovar que eu não aceitaria jamais me submeter a um Deus tirânico como esse daí que tem na Bíblia. A pergunta então que fica é: se as pessoas não podem ser boas por si e terem seus valores de juízos morais e éticos e se negarem a fazer genocídio contra crianças e animais, você, com sua moral, seria capaz de matar o seu próprio filho, passando a espada no meio dele, matando as crianças, os bebês? Você faria isso e cumpriria a ordem de Deus, ou você tocaria o foda-se para esse Deus? Então, respondendo a sua pergunta, se o Xandão, ou qualquer presidente da república, ou qualquer imperador, ou qualquer general me mandasse encostar um dedo para fazer mal numa criança, eu me recusaria. Eu iria preso, eu seria fuzilado, eu seria martirizado. Eu jamais cumpriria uma ordem dessas. Um imperador me manda bater numa criança inocente, eu não cumpro, eu mando o imperador a merda. Eu falo: dane-se se o imperador quiser me fuzilar. Agora, vamos supor que Deus me deu uma ordem dessas. O próprio Deus. Se Deus aparecesse na minha frente indubitavelmente, Deus é irresistível, eu nem conseguiria recusar essa ordem. Se Deus aparecesse de uma maneira velada, como foi o caso de Jefté ou de Abraão, onde Deus estava, através do véu da fé, testando a fé deles, a minha resposta eu não sei se eu teria fé suficiente. Será que eu tenho fé para não devorar essa pizza inteira? Gula é pecado. E você olha para mim, eu sou gordinho, então eu peco pela gula. Infelizmente, a minha fé é falha. Infelizmente eu tô rastejando espiritualmente. Eu quero chegar na fé, na esperança, na caridade. Mas a resposta é: se eu recusasse essa ordem de Deus, eu estaria falhando na minha fé. Deus mandou: não comerás um monte de pizza, seu gordo maldito. E várias vezes na minha vida eu falhei. Então eu não sei responder essa pergunta. Ele falou que Deus ele mata bebês para poder evitar o mal ali dos amaldiçoados pecadores, etc. E até os animais inocentes, né? O que os animais inocentes teriam a ver com isso? Deve ser que ele acredita em uma coisa chamada maldição, né? Então o cara vive num mundo de fantasia. Bom, por que ele não matou Adolf Hitler, né? E permitiu já uma autoridade chamada Pio XII, né? A fazer uma documentação que permitia acordos ali com os nazistas, né? E a igreja, ela participou, né? Aqui tem um grupo de bispos alemães. Eles falaram que, de fato, a Igreja Católica ajudou os nazistas. Aqui eu tenho que fazer um adendo, porque houveram muitos padres, tá? Que combateram o nazismo. Houve muitos padres que combateram o nazismo, tá? Que foram pessoas que se sacrificaram para salvar outras pessoas. Assim como houve padres que estavam lá com Adolf Hitler. E Deus em nenhum momento se manifestou para acabar com o bebê Adolf Hitler, como ele acabou com o bebê, né, das criancinhas amalequitas, e permitiu coisas como, por exemplo, o nazismo. Você sabia disso? Que os padres, os bispos, eles estavam ao lado dos nazistas, e isso segundo os próprios bispos alemães, né? Encontraram uma carta aí de que o Papa sabia do Holocausto. Tinha a Concordata, né? Reich Concordata, que foi um documento assinado entre o Reich, o próprio Benito Mussolini, o fascista, ele ajudou a construir ali o Vaticano, né? Tipo, acedeu as terras para o Vaticano, tudo isso. Então aqui o Hitler cristão, né? Sempre com padres, as igrejas servindo de base de recrutamento de nazista. Então a pergunta é: se ele matou os bebezinhos lá inocentes para evitar um mal maior e essa coisa de maldição, por que não evitou isso com o bebê Hitler? Meio estranho, né?
Deixa eu ver aqui, mas o que ele falou. Ele falou que tem que haver uma lei única e moral que é a de Deus. Então, mas se Deus comanda de forma deliberada, Deus ele cria o mal, como a gente já mostrou aqui várias vezes, que Deus ele cria o mal, ele cria o tove, o vorerá, usa o verbo bará, que é exclusivo de Deus, para criar o mal, e ele executa a ação de matar os inocentes, mandar matar crianças, mandar os pais comerem a carne dos próprios filhos, né? Ele tem uma passagem que diz que as mulheres grávidas serão fendidas ao meio, né? As mulheres grávidas serão fendidas ao meio e as crianças serão despedaçadas. É uma coisa assim que só um doente, né? Um louco psicopata faria, né? Deixa eu ver aqui. E tem aqui uma questão interessante, né? Que se Deus é o balizador e você faz as coisas porque você tem que almejar um céu ou ter medo do inferno, então você não é bom verdadeiramente, porque você só está barganhando um local no céu e evitando o local no inferno. Então, você que é ateu, você que é agnóstico, que não tem religião, não acredita em Deus, não acredita nessas fantasias, se você pratica o bem, como a gente faz lá no nosso canal, que a gente ajuda as pessoas pobres, humildes, inclusive cristãos, né? A gente faz o bem porque a gente acha que trazer alegria, tirar a pessoa de um momento de necessidade é o certo a se fazer, né? Então, não porque a gente quer ir para o céu ou porque a gente tem medo do inferno. Então isso é ser bom de verdade e não um barganhador. Deixa eu ver aqui. Para ele tudo bem Deus matar e a igreja matar também, né? Porque tudo que se Deus mandar você vender a sua filha como escrava, né? Se ele te instruir a isso, se Deus mandar você matar crianças, como ele mandou Saul fazer, se ele mandar você condenar uma nação inteira ao anátema, ou seja, um genocídio completo, como a gente vê no livro de Josué, tudo bem, porque é Deus que mandou. Então, se Deus mandou, é bom. É bom você despedaçar a criança ao meio, é bom você transpassar a espada às crianças, né? Na cabeça do Cogos, isso aí é ser bom, porque Deus mandou, né? O comando divino, novamente, não tem moral objetiva aqui, e sim subjetiva. Ele fala que Deus permitiu o mal. Deus não permitiu o mal, Deus criou o mal e Deus executa o mal. São coisas diferentes. Ele age de forma deliberada a causar o mal. Então ele fica com esses jogos de palavra para tentar amenizar a situação. Só que Deus ele executa a maldade, ele ordena, condene ao anátema. Quando o cara pegou o graveto, ele falou: mata, apedreja. Então Deus executa as ações ruins, as ações malignas, as ações que causam dor, sofrimento, morte, tudo isso. Deus ele é tão justo que ele próprio diz que elegeu o ímpio para o dia do castigo, que ele elege os que serão salvos, ele faz o vaso de honra, o vaso de desonra, né? Ele é quem mata, ele é quem fere, ele é quem faz viver, ele quem cria todas as coisas, ele que comanda, por exemplo, os inimigos que vão destruir Israel, que vão fazer as mães comerem os próprios filhos. Então tudo está meio que no controle de Deus. Como é que você vai punir uma pessoa de forma justa porque ela fez algo errado, sendo que ela já estava meio que programada, predestinada a fazer aquele algo ruim? Não faz sentido, isso não é justiça, isso é loucura, né? Deixa eu ver aqui. Ele falou sobre a Dum Diversas, né? Que a Dum Diversas, ela seria uma espécie de decreto divino contra os inimigos da igreja. Só que ali na Dum Diversas fala também dos povos do Novo Mundo, né? Os indígenas da América do Norte, da América Central, da América do Sul. Você vai pegar, por exemplo, o continente africano. Então ali na Dum Diversas não eram os inimigos de Deus somente, né? Os sarracenos. Ali também estava falando, inclusive até o próprio Tiago Braga, quando ele fala da escravidão, ele cita que a igreja emitiu tanto a Dum Diversas quanto a Romanos Pontifex para escravizar as pessoas do Novo Mundo, né? Os povos do Novo Mundo. Então eram pessoas inocentes que estavam vivendo as suas vidas, né? Em suas aldeias, em suas tribos, em suas cidades, em suas comunidades. De repente, chega os homens de Deus e escravizam essas pessoas, né? E obrigam essas pessoas a se converterem ao cristianismo. Mas tudo bem, porque isso aí é um decreto da Santa Igreja. Tudo bem, porque isso aí é um decreto de amor de Deus. Deus, quando manda escravizar uma pessoa, ensina você a vender sua filha, se você matar um escravo depois que ele sobreviveu um dia, tudo bem porque é seu dinheiro. Isso não é algo ruim, não é crueldade. Quem sou eu, Antônio Miranda, para falar que Deus é mau? O próprio texto, o próprio Deus fala isso, que ele é criador do mal, ele que faz essas coisas e não há outro além dele fazendo tudo isso. Então não sou eu que estou falando, é o próprio texto, que eu acho que o Cogos não leu, ou se leu está deliberadamente distorcendo e mentindo. Então, assim, eu como
ateu, como cidadão brasileiro, eu prezo muito pelo bem-estar das pessoas de forma sincera, de forma verdadeira. Eu não quero que o Rodrigo, o Robertinho, que o Jason, o Adailson, os demais, até o próprio Paulo Cogos, sofra de forma desnecessária, de forma injusta, você que está assistindo. Agora, não parece ser esse o caso da Bíblia. No caso da Bíblia, se um pai ele comete algo errado, o filho é punido. Só que na mesma Bíblia diz que Deus não julga, não executa o pecado do pai no filho. O próprio Jesus fala isso no Novo Testamento. Então, além de qualquer coisa, ainda tem uma contradição. Então ele executou o juízo no filho de Davi, mandando uma doença, fazendo a criança, o bebê morrer por causa do pecado de Davi. Mas na Bíblia diz que ele não faz isso. Então, além de ser imoral, de ser antiético, você tem uma questão aí de que é contraditório. E ele falou que Jesus estava lá com Deus. Ou seja, então quando Deus estava mandando você despedaçar crianças, pegar os seus filhinhos e dar com eles no rochedo, né? Que as mulheres, como dizem Oséias, seriam transpassadas ao meio, mulheres grávidas, transpassadas ao meio, que suas crianças seriam mortas e suas mulheres violadas. O que ele está dizendo é que Jesus estava lá e concordando com isso. Mas Jesus não seria aquele que falou: dê a outra face, tenha misericórdia, não julgues para não ser julgado. E aí Jesus estaria lá com Deus executando uma vingança. Jesus estaria lá com Deus fazendo... Jesus estaria lá com Deus executando a falta de misericórdia, sem piedade, como diz em 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Então, é outra contradição. Então você tem um Deus que diz uma coisa para você ser justo, para você ser misericordioso, e ele executa outra. Então, novamente, entra o comando divino, né? E aí não tem moral objetiva. Como é que você vai seguir um princípio moral? Se uma hora você apedrejar as pessoas no sábado, que não guardavam sábado, era certo, né? Mas apedrejar a pessoa no sábado e trabalhar, ver se aquela pessoa estava pegando graveto no sábado, tudo bem. O que não pode é a pessoa pegar graveto para se aquecer, para fazer um alimento, mas você apedrejar ela, você trabalhar, fazer uma ronda, aí tudo bem, você pode fazer isso. Só não pode pegar graveto, né? E Deus manda matar. Então são coisas que são contraditórias, que não condizem com a nossa moral, com a nossa ética como cidadãos, como pais, como pessoas amigas que querem o bem da sociedade, que é um livro arcaico, um livro feito para a sociedade daquela época, que não tem nenhum tipo de valor moral para os dias de hoje. Imagina o seguinte, uma mãe chega pro filho e fala: você vai comer legumes. Aí o filho chega pro irmãozinho menor e fala: você vai comer batata frita. Aí a mãe fala: por que você tá obrigando o seu irmãozinho menor a comer batata frita? Ué, você não me obrigou a comer legumes? Só que eu sou sua mãe. Ah, não. Se você pode me obrigar a comer alguma coisa, eu também posso obrigar o meu irmãozinho menor a comer outra. Faz algum sentido a argumentação desse pirralho? Responderão? Claro que não. A mãe tem muito mais conhecimento. A mãe está preocupada, sim, com a saúde do filho. A mãe sabe o que está fazendo e o filho é bobo. Ele não tem direito de obrigar o irmãozinho a comer batata frita. Mas a mãe tem o direito, sim, de obrigá-lo a comer legumes. Então, o que o Miranda está fazendo? Ele está dizendo que todo mundo é a mesma porcaria. Deus pode fazer o que ele fez no Antigo Testamento. Eu não posso. Por quê? Porque eu sou um merda. Esse é o ponto. Deus é o parâmetro de moral, como eu já provei filosoficamente aqui. E sem Deus você não pode nem falar em parâmetro de moral, você só falaria em adaptação evolutiva. Então, mais uma vez eu pergunto, quem o Miranda pensa que é para querer dar ordem em Deus? Eu me lembro no exército lá que teve um moleque bizonho que falou: capitão, o senhor tá sem gorro, põe o gorro. Quem o aluno pensa que é para falar isso pro capitão, né? É o que o Miranda tá fazendo. Agora, Deus tem um plano, uma economia de salvação, que é um plano infinitamente amoroso, para que as pessoas encontrem a comunhão com Ele, que é o bem último. Agora, por que esse plano tem passagens como essa? Coisas que nos chocam? Meu Deus, uma grávida cerrada ao meio, um bebê sendo assassinado. Porque é para chocar mesmo. Deus está falando: vocês concordam que é chocante que grávidas sejam rasgadas ao meio? Sim. É hediondo, é chocante? Sim. Esse é o efeito do pecado de vocês. Esse é o efeito da queda. Olha o que Adão fez. Olha que uma desobediência Deus fez. Agora olhe também pro corpo de Jesus Cristo na cruz. Se vocês não quiserem olhar para uma representação artística, como a da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, olhem para uma representação real do corpo de Jesus, que é o Santo Sudário, que ele fica negando aí, porque é bobo. Fala muito em ciência, mas não vê as evidências científicas de que o pano do Santo Sudário
era de cultura judaica, não medieval, de que quando você usa um negativo para verificar o santo sudário, você verifica detalhes que mostram a autenticidade. Isso são cientistas ateus concordam com isso. Aí existem os mistérios aí, né? Por que a casa de Nossa Senhora em Loreto flutua? Você pode passar uma barra de ferro por baixo. Por que a tinta de Nossa Senhora de Guadalupe flutua? Você não vai explicar isso com a ciência, isso é milagre, tá? Mas o meu ponto é o seguinte: olhem pro corpo de Jesus Cristo todo surrado, todo maculado por chicotadas, por pregos, pela coroa de espinhos. Quer dizer, o próprio Filho de Deus passou por isso. O próprio Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, inocente, sem pecado, o Cordeiro Imaculado, passou por tudo isso. Olha o quão hediondo é o efeito do pecado. A pior coisa que existe, o único mal propriamente dito, é o pecado, é a privação, é o afastamento de Deus. Como é que Deus criou a privação dele mesmo? Como é que Deus criou o afastamento dele mesmo? Deus não pode ter criado o mal, porque o mal, por definição, é o afastamento de Deus, ele não procede de Deus. O que Deus criou foi uma ordem de justiça. Se você se afastar de Deus, Deus vai respeitar a sua decisão, tomada livremente, e te manter afastado dele. Mas estar afastado de Deus é o mal. Por isso existe o inferno. É uma decisão livre dos pecadores de se afastar de Deus. Só que estar longe de Deus é horrível. Dói, queima, angustia, esmaga, entedia. Por isso que o inferno é todos os sofrimentos juntos. Porque Deus é todos os bens juntos. E o inferno é a escolha deliberada de se separar de Deus. Agora, sabe quem vai para o inferno? As pessoas blasfemas, mentirosas. Por isso eu peço a Deus, eu rezo pelo Miranda para ele se arrepender das blasfêmias terríveis e mentiras que ele proferiu aqui. Porque eu não quero que ele vá para o inferno. Eu sou um cristão, eu rezo por ele. O Antigo Testamento fala, né, sobre eliminar os inimigos da igreja. Fazei chover sobre meus inimigos carvões incandescentes, disse o salmista. Mas eu não acho que o Miranda seja um inimigo da igreja. Ele é um oponente pessoal aqui no debate. E aí Cristo me manda rezar por ele. O dia que ele vir com um pedaço de pau pra dentro de uma paróquia e começar a agredir as velhinhas lá na pastoral do terço, aí eu vou ter problemas bem mais sérios com ele. Agora, as blasfêmias que ele fez aqui, acusando o Pio XII de colaborar com o nazista, cara. Acusando o padre de colaborar com o nazista, maluco. Isso aí é um erro histórico que mostra que o Miranda está bebendo de propaganda barata do serviço de inteligência comunista na Romênia, do Pacepa. Ele escreve um livro sobre isso, ele serviu como oficial de inteligência na Romênia comunista, e ele confessa que tudo aquilo foi inventado pela KGB e seus cupinchas para tentar denegrir a imagem da igreja. O fato é que Pio XII resistiu tanto aos nazistas e ajudou a salvar tantas pessoas inocentes que o patriarca de Jerusalém se converteu ao cristianismo, de tão comovido que ele ficou com as atitudes do Papa Pio XII. Não só dele, como de outros vários católicos. Se você pegar um mapa da Alemanha, você vai ver que os distritos mais católicos da Alemanha foram os que mais rejeitaram o nacionalsocialismo. Você vai ver também que a igreja escreveu 2 documentos, o Non abbiamo bisogno e o Mitbrennen Sorge. Foram 2 documentos infalíveis da Santa Mãe Igreja Católica condenando a ideologia fascista, que é de esquerda, coletivista, coisa de petista, safado. Então como é que você fala que a igreja colaborou com o nazismo? Ah, é porque ela aceitou fazer um acordo lá no Pacto de Latrão. Ali foi uma trairagem do próprio Mussolini contra a igreja, que era para restaurar os estados papais, e devolveu lá um pedacinho de terra de nada, que é o estado do Vaticano hoje. Aí ele vem falar que os católicos, na Dum Diversas, estavam justificando a destruição dos povos não cristãos ameríndios aqui no Novo Mundo. Isso é uma mentira deslavada. O tratamento dado na Dum Diversas para os sarracenos, que realmente estavam lá atacando e escravizando os cristãos, era totalmente diferente do tratamento dado para os indígenas. A Igreja Católica impediu que o poder temporal escravizasse os indígenas. Depois, mais tarde, não conseguiu impedir a escravidão dos negros africanos, mas mais tarde foi a Igreja Católica que conseguiu abolir a escravidão. Agora, o tratamento dado aos povos indígenas, também corroborado por Francisco Soares em De Jus Gentium, ele fala, é conversão. Nós vamos lá evangelizar, eles estão num estado de selvageria por não terem sido evangelizados, mas nós vamos lá para evangelizar e nunca foi à força. A Igreja Católica condena as conversões forçadas. Quando Carlos Magno tentou converter à força no massacre de Verdun, ele tomou uma puxada de orelha gigantesca de Alcuino. Falou, para com isso, não existe conversão forçada. Então, na Dum Diversas, a ideia era cumprir o que Cristo falou. Ide e batizai, pregai o evangelho.
Ele não falou lá, ide e coloque uma plaquinha escrito coexiste, todas as religiões são respeitáveis. O Cristo nunca falou isso. Ele falou, ide, batizai e evangelizai. Que é o maior ato de caridade que se pode fazer pra alguém. Contar a verdade, contar a boa nova, contar que Cristo é Deus. Que se encarnou e morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então qual é o ato de caridade maior que poderia acontecer? São os digníssimos jesuítas, os espanhóis e portugueses que vieram aqui para o Novo Mundo e levaram a palavra e salvaram as almas dos indígenas e civilizaram. E muitos indígenas se tornaram filósofos, médicos, engenheiros, advogados e bispos. E ele está negando o esforço e o valor civilizacional desse empreendimento. Aí ele vem falar, não, porque na Bíblia estava falando para vender as filhas como escravas. Ele está confundindo o termo escravidão que se usa aqui no Ocidente renascentista com o termo que se usava na antiguidade hebraica. Escravidão era um status econômico temporário de submissão. Não era reduzir o sujeito a uma coisa desumana, a propriedade de alguém, como era a lamentável escravidão racial que aconteceu na América. São duas coisas bem diferentes. Você não pode ler escravidão com o mesmo teor sociológico. Então, vender as filhas como escrava lá no Antigo Testamento era uma condição econômica temporária. Não era uma redução perpétua à propriedade. E quanto tem aí, Tchau? Um minuto. 1 minuto. Então, acho que por enquanto é isso. Eu só quero... só mais uma coisa. Sim. Ele fala, só pra terminar aqui, tem 1 minuto, né? Tá. Ele disse, os cristãos são interesseiros, eles só fazem o bem com medo do inferno ou o desejo do céu, eles não são bons por si mesmos. Ô, Miranda, ninguém é bom por si mesmo, a não ser Deus. Também está na Bíblia isso. Não é próprio do homem ir contra os próprios instintos de autoconservação por uma entrega puramente caridosa. O homem só consegue agir assim quando ele tem a graça de Deus. Existem homens que são bons por si mesmos. Quem são eles? Os santos. Porque eles estão na graça de Deus. Nós partimos sim do medo do inferno. Depois nós evoluímos, no bom sentido, não no sentido darwinista, para o desejo do céu. E aí finalmente Deus nos dá a graça de fazer o bem pelo bem, de se sacrificar, de se doar. Mães fazem isso pelos filhos, maridos fazem isso pelas mulheres, mas pode ter certeza que é a graça de Deus movendo essas pessoas. Porque por si mesmos, nós somos pecadores. Ó, antes de você falar, Miranda, o pessoal tá gostando tanto do papo que a gente colocou uma votação ali desde o começo pra ver quem que ia ganhar o debate, né? O Pedro encerrou a votação sem querer, a gente abriu outra, mas quando ele encerrou, tava com 5 mil votos. Caralho. 5 mil votos. E o pessoal tá falando Não fala quem ganhou, não. Fala no final, que nós vamos contar pra eles. Não, acho que não tem problema assim, porque tá muito equilibrado, assim, sabe? Vocês estão mandando muito bem. Então tá, não vou falar quem tá, mas tá muito equilibrado, cara. Vocês estão mandando muito tá bem, pau a pau muito mesmo. bem. Pô, 5 mil votos, cara. 5 mil votos. Encerrou. Isso aí tem muito tempo. Né? Já abriu de novo, então uma galera tá metendo like aí e votando aí também. Agora que você que muda, né? Sim, né? Aí quem a gente sabe? fala o primeiro. Não vamos falar agora. Legal, não, tá equilibrado. Tá equilibrado. Se você acha aí que o Miranda tá mandando bem, vota nele. Se acha que o Cogos tá mandando bem, vota nele aí, que tá super equilibrado. Miranda, só uma coisa. Sei que você vai começar a falar agora, mas você me dá 10 segundos. Claro. As mulheres que foram cerradas ao meio lá em Oséias 13, elas eram idólatras. E aquilo foi Deus mostrando o que acontece com idólatras. E daí? Pedagogia. Caralho. Tá, mas vai. Continua. Sua vez de falar. Pronto aí. Pô, você quer capaz de armar o material? Pô, Caralho, até vou te falar assim, né? Cara, faz isso não, velho. Fica até assustado. Não, mas ninguém... mais uma vez, eu não defendo serrar ninguém por idolatria. Você é doido. Só que no Antigo Testamento... Serrar uma mulher grávida ao meio, eu sou contra. Bebê, é pedagogia. Não, eu sou contra serrar uma mulher ao meio. Não, nem fala mais isso. Eu sou contra. Não, nem fala mais isso. Eu sou contra. Chega. Eu sou contra serrar uma mulher grávida ao meio, entendeu? Mesmo que ela seja idólatra, entendeu? Tá bom. Vamos lá. Só que lá no Antigo Testamento tá bom, cara, era outro Paranauê. Tá bom. Isso aí não se justifica, não. Vamos lá. Então vamos lá, vai seguir agora, hein? Beleza aí, Miranda? Cara, o Paulo Cogos, ele faz uma interpretação bíblica, cara, que se chama freestyle, né? Ele, como se fosse um self-service, ele pega daquilo que quer. Ele novamente fala que Deus não pode criar o mal, sendo que no texto bíblico, isso aqui tá em hebraico. Aqui tá falando Tov uvore ra.
Esse uvorê é verbo bará, que nem aquele Bereshit, bará Elohim, quando está lá em Gênesis, da criação. Então, esse verbo bará, ele só é usado para Deus quando ele vai criar algo. É único, exclusivo de Deus. E Deus está falando aqui que ele criou o mal. Então, ele é um negacionista até bíblico. Aí é complicado, né? Cara, calma aí, cara, calma. Sobre a escravidão. Em Êxodo 21, ele fala assim, ó. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprareis um servo hebreu, 6 anos servirá. No 7º sairá forro de graça. Então aqui é comprado um ser humano como objeto. Não é, a escravidão daquela época era pândega, era fofinha, tudo bem o ser humano ter outro como objeto. Não era assim, era escravidão mesmo. Tanto que no versículo 20 e 21 vai falar: se alguém ferir a seu servo ou sua serva, que aqui no caso é escravo, tá? É que eles fazem servo para poder dar um ar de empregado, né? Que nem quando troca favela por comunidade. Não resolve problema nenhum. E você ferir o seu escravo e a sua escrava com uma vara e ele morrer debaixo da sua mão, você será condenado, né? Castigado, perdão. Porém, aqui tem uma adversativa: se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Então era um objeto comprado, um ser humano. E aqui depois ensina até a vender a própria filha. E a pessoa poderia ficar escrava para sempre. Quer ver, ó? Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem, casado, sairá com sua mulher. Se seu senhor houver dado uma mulher, uma mulher, e lhe houver dado filhos, a mulher e seu filho serão do senhor, né, do senhor de escravos, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele escravo que expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e o furará e o colocará uma sovela na sua orelha, e ele o servirá para sempre. Então aqui tem uma espécie de coação, né? O cara não pode levar a filha e o filho, então ele tem que ser obrigado a escolher entre sair e deixar a mulher e o filho, ou ser escravo para sempre. Então, as pessoas eram tratadas como objetos, né? Aí ele falou que a matança que Deus promove é para mostrar o efeito do pecado. Ou seja, vocês pecaram, né? Você cometeu um erro, agora eu vou matar todo mundo, vou fender mulher grávida ao meio, vou fazer vocês comerem a carne dos seus filhos. Então Deus faz ações malignas para mostrar o efeito do pecado. Rapaz, ele faz as criancinhas... Gente, eu tô falando de bebê, tô falando de criança, tô falando de animais inocentes. Então, o Deus de amor, né, o Deus do love, o Deus omnibenevolente, o Deus que é toda a bondade, ele mata, assassina, esquarteja crianças inocentes para mostrar que você foi mal, que você foi um pecador. É desproporcional, né? Você desobedecer uma ordem e ter toda a sua família, ter povos inteiros dizimados, como em Josué, genocídio, né? Crianças sendo estripadas, aí é proporcional isso. Aí ele fala que o cordeiro, né, se sacrificou. Que coisa linda, né? Um sacrifício que ele sabia que ia ressuscitar. Né? Então onde está o sacrifício aí, cara? É um plano dele que falhou. Aí o sacrifício de Jesus foi para quê? Já que continua tendo que batizar, continua tendo que você professar a crença ali em Deus, né, evitar o pecado. Então, se ele morreu e se sacrificou, o sacrifício fake, né, porque ele ressuscitou, para acabar com o pecado, por que o pecado continua? Né? É uma coisa estranha, né? Ele disse que ele vai orar para que eu não vá para o inferno, tá? Com coisa, tipo assim, ó. Se você não se comportar, você não vai ganhar presente de Papai Noel, né? Tipo um pai ameaçando a criança de Papai Noel não visitar, né? Só que o inferno é uma ficção, cara. Você não me ameaça, eu não tenho medo de inferno. Inferno não existe, inferno é uma criação. Sheol, Gehenna, né? É o Hades, isso aí são construções mitológicas. Nem infernos, essas outras duas primeiras palavras que eu falei são. Deixa eu ver aqui. Que eu acusei, né, o padre de serem nazistas, né? Cara, o que vocês acham? O que você acha aqui? O que vocês acham? O que vocês estão vendo? Robertinho, Rodrigão? Vocês acham que isso aqui é o quê? O que vocês acham de estarem bispos, arcebispos, padres, né? O padre aqui fazendo saudação nazista. Você que está assistindo, você acha que isso é o quê? Isso aqui deve ser
né? Os padres... Aqui, ó. Aqui tem um padre benzendo uma tropa de nazistas indo pra guerra, indo matar pessoas. Aqui, ó, o padre jogando água benta. Você acha que isso aqui é o quê? Isso aqui ele tá indo contra, né? O padre tá indo contra os nazistas jogando bênção neles, né? Complicado, né? Aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui são os símbolos cristãos e nazistas, né? E aqui no cinto da fivela dos nazistas estava escrito Gott mit uns, Deus conosco. Aqui no anel nazista também, Gott mit uns, Deus conosco. Então você tem cruz com o símbolo da suástica, né? E tudo nazista. Então, não é questão de acusar, são fatos históricos. Aí você pode aceitar um fato histórico ou ser um revisionista e negacionista, né? Deixa eu ver aqui. E eu lembro que na minha fala, ele tem que ser honesto, que na minha fala eu falei que teve muitos padres que se sacrificaram, que foram executados para salvar pessoas contra os nazistas. Isso ele não ressaltou, mostrando novamente a falta de honestidade dele. E ele falou que a igreja acabou com a escravidão. Não foram as pressões sociais das comunidades que não queriam mais escravizar pessoas, não foi a Revolução Industrial que mostrou que não tinha tanto benefício em escravizar pessoas, e a igreja que começou com essa questão de escravizar pessoas, né? Falando lá na Dum Diversos e na Pontifex Romanos, para ir lá nos novos mundos, né, nos locais indígenas, na África, escravizar pessoas, e ele esquece disso daí, né? Ele falou que ninguém é bom por si mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta pro só Deus é bom por si mesmo. Paulo Cogos, se Deus aparecesse aqui agora, né, e ele mandasse você entrar num hospital com crianças, com bebês recém-nascidos, e matar todas as crianças ao meio, fender ao meio, matar, e inclusive matar o seu filho, por exemplo, uma situação hipotética, matar o seu filho que nem ele mandou, no caso também da filha de Jefté. Nesse caso, se as pessoas não podem ser boas por si mesmas, porque eu acredito que a maioria dos que estão assistindo, se ouvissem uma ordem dessa de matar crianças, de matar animais inocentes, matar o próprio filho, eu ia falar assim: Deus, vai se fuder, seu filho da puta. Eu sou mais o meu filho do que você. Eu falaria isso, né? E eu tô blasfemando para poder comprovar que eu não aceitaria jamais me submeter a um Deus tirânico como esse daí que tem na Bíblia. A pergunta então que fica é: se as pessoas não podem ser boas por si e terem seus valores de juízos morais e éticos e se negarem a fazer genocídio contra crianças e animais, você, com sua moral, seria capaz de matar o seu próprio filho, passando a espada no meio dele, matando as crianças, os bebês? Você faria isso e cumpriria a ordem de Deus, ou você tocaria o foda-se para esse Deus? Ô, Paulo, só pra te lembrar uma coisa aqui, falta 2 minutos. Se você responder ele pedir pra eu continuar, eu vou pedir pra você parar. Não, então não, pode eu vou fazer o seguinte, então beleza. Caramba, o Robertinho tá cruel, hein, mano? Se responder, eu vou pedir pra você parar, caralho, velho. Você tá no tempo dele, né? Você sabe que se Jefté recusasse a ordem de Deus, a casa de Jefté não seria estabelecida, porque ele não teria fé suficiente. Cara, tu tá justificando matando sacrifício humano, cara. Tá no meu tempo? Então, deixa ele aí. É verdade. Eu volto aí. Não. Tá, passa um pouquinho aí. Então, o que Deus tá testando aqui? A fé. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade, certo? Então, Deus vai nos medir pela caridade. O que é a caridade? A caridade é amar Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. O que significa amar o próximo como a nós mesmos? Significa que todos nós queremos que cada um dos nossos irmãos consiga atingir a comunhão com Deus, que nós amamos acima de tudo. E como atingir a caridade sem esperança? E como atingir a esperança sem fé? E como, portanto, chegar à caridade e à comunhão com Deus se nós não demonstrarmos a fé suficiente para cumprir os seus preceitos? Então, respondendo a sua pergunta, se o Xandão, ou qualquer presidente da república, ou qualquer imperador, ou qualquer general, me mandasse encostar um dedo para fazer mal numa criança, eu me recusaria. Eu iria preso, eu seria fuzilado, eu seria martirizado. Eu jamais cumpriria uma ordem dessas. Um imperador me manda bater numa criança inocente, eu não cumpro, eu mando o imperador a merda. Eu falo, dane-se se o imperador quiser me fuzilar. Agora, vamos supor que Deus me deu uma ordem dessas. O próprio Deus. Se Deus aparecesse na minha frente indubitavelmente,
Deus é irresistível, eu nem conseguiria recusar essa ordem. Se Deus aparecesse de uma maneira velada, como foi o caso de Jefté ou de Abraão, onde Deus estava, através do véu da fé, testando a fé deles, a minha resposta é eu não sei se eu teria fé suficiente. Será que eu tenho fé para não devorar essa pizza inteira? Gula é pecado. E você olha para mim, eu sou gordinho, então eu peco pela gula. Infelizmente, a minha fé é falha. Infelizmente eu estou rastejando espiritualmente. Eu quero chegar na fé, na esperança, na caridade. Mas a resposta é, se eu recusasse essa ordem de Deus, eu estaria falhando na minha fé. Deus mandou, não comerás um monte de pizza, seu gordo maldito. E várias vezes na minha vida eu falhei. Então eu não sei responder essa pergunta. Se eu dissesse que sim, eu estaria sendo soberbo dizendo que eu tenho uma fé infinita. Ou uma fé suficiente. Agora, continuando na... Você disse que na Bíblia você poderia... No caso de ferir o servo, você seria punido. Mas se o servo sarar, você não seria punido. Mas só o fato de você já ser punido por ferir o servo significa que ele não é um mero objeto, porque eu posso quebrar essa caneta. Se ela fosse minha, eu poderia quebrar. Esse iPhone é meu, eu posso quebrar esse iPhone se eu quiser. Seria imoral, seria contra-recomendável, mas é meu, eu quebro. Diferente do fazer isso com o ser humano. Então você não está tendo aí um senso de comparação. Vai ver como é que os escravos eram tratados nas outras civilizações, sem ser a civilização hebraica, sem ser o povo de Deus no Antigo Testamento. Vai ver como é que era lá na Babilônia, na Síria. Vai ver como os próprios judeus foram tratados no exílio babilônico. Era bem diferente. O escravo era menos que uma propriedade ali. Ele era sujeito a todo tipo de estupro, abuso. Então o que Deus fez? Deus constatou, os homens são ímpios para um caramba. Eles escravizam, eles estupram, eles não valem nada. São caídos. Dentro desta conformação social, histórica, psicológica, eu vou ter que conduzir esses idiotas para uma situação onde eles vão aceitar os ensinamentos de Cristo. Eu primeiro preciso de um povo que guarde a palavra de Deus. Chesterton falava, né? O povo hebreu foi o guardião da palavra de Deus. E eu preciso preservar esse povo de todas as formas. Então ele vai instituir leis que para nós, pós-Velho Testamento, parece muito estranho. Mas é a pedagogia de Deus que está acima da nossa compreensão. Mas não tão acima para nós não compreendermos que o objetivo de Deus era guardar o povo que guardava a sua palavra. E ao mesmo tempo ele foi conduzindo esses homens tão ímpios para uma condição mais dentro da lei natural como nós a conhecemos hoje. Então, se ele apresentasse uma lei completamente pronta do Novo Testamento, talvez houvesse um choque onde não houvesse uma pedagogia, não subsistisse uma civilização como a civilização hebraica. Então, Deus mostrou que ele é capaz de agir mesmo através de homens ímpios com leis e comportamentos e costumes ímpios. Tudo isso mostra a maravilha de Deus. Ele conseguiu conduzir o povo da barbárie da antiguidade para a plenitude de Cristo. Dessa forma, que deveria te causar espanto, admiração e maravilhamento, e não essa repulsa que você está sentindo. Porque justamente grávidas morrendo, assassinatos de bebês, escravidão, são repugnantes e repulsivas. E mesmo assim nós vemos que Deus pegou uma civilização que praticava isso naturalmente e conduziu com o seu plano perfeito a uma civilização cristã que teve o seu auge na Idade Média. Aí você fala o seguinte, né? Cristo não fez sacrifício nenhum, porque ele sabia que ia ressuscitar. Então eu te faço um desafio. Pega um estilete e corta sua mão agora. Você sabe que vai cicatrizar se você fizer um corte superficial. Você faz isso? Você tem as manhas de fazer isso? Você faria isso para evitar que meu celular desse uma pane e eu perdesse meus dados? Não, você não faria isso. Por quê? Você não tem esse espírito de sacrifício. Cristo teve. Cristo passou por dores inimagináveis e as dores físicas são de menos. Imagina a dor moral que ele sentiu no Getsemane, contemplando todo o pecado do mundo. Ele viu pessoas colocando ketchup na pizza, cara. E mesmo assim ele escolheu morrer por essas pessoas. O sofrimento moral dele no Getsemane foi muito grande. Mas não é só isso. Você deve lembrar, como estudioso da Bíblia que você é, que quando Cristo estava na cruz, ele disse: Pai, por que me abandonastes? Cristo perdeu a fé ali, perdeu a esperança. Ele provavelmente achou que não ia mais ressuscitar. Ele manteve a única coisa que importa, a caridade. Ele fez isso para nos salvar, ou seja, a caridade dele é perfeita. Por que Cristo perdeu a fé? Ele perdeu aquela fé natural, porque ele é perfeito Deus, mas ele também é perfeito homem, ele também sofria, ele também tinha angústias, também tinha ansiedades. Naquele momento, a única coisa que ele tinha é a fé sobrenatural
Mas ele perdeu a fé que alguma coisa ali poderia... Ele sentiu que Deus estava abandonando ele. Ele só manteve realmente o que havia de mais sobrenatural, a caritas. Então ele foi um homem perfeitamente submetido a Deus. Uma natureza humana perfeitamente unida à natureza divina. Que mais que você falou? Os padres apertando mão de nazista. Então, o que você me diz dessa foto aqui? Nós temos aqui... Deixa eu ver se eu acho. Uma foto... Quer me mandar a foto no WhatsApp, se quiser, a gente... Não, procura aí, coloca aqui, Pedro Henrique, coloca aí Bolsonaro mais Alexandre de Moraes. Ele que colocou aí, não fui eu, não. Vamos lá. Se ele tá denunciando o esquema... Vamos continuar brigando com Deus, que Não, brigar com o Alexandre. Vai dar ruim demais pra nós. Quer dizer que pelos seus critérios... Essa aqui? Pelos seus critérios, o Bolsonaro é xandista. Certamente eu sei que não. Certamente eu sei que o Bolsonaro e o Alexandre são inimigos. Mas... Segundo o seu argumento, o Xandão é bolsonarista e o Bolsonaro é xandista. E o Alexandre de Moraes jogou água benta no Bolsonaro? Você sabe por que os padres estavam dando água benta para os soldados nazistas? Porque por mais que eles repudiassem o nazismo, eles estavam mais preocupados com a salvação da alma de cada soldado individual do que com ideologias que se digladiavam no campo de batalha. Essas ideologias são sempre uma merda. Agora, soldado, moleque de 18 anos forçado a se alistar, Deus também quer a salvação dele. Pô, o cara tá lá, lavagem cerebral, nazista. Bom, mas ele vai pra uma batalha, ele vai morrer, ele tem que ser benzido. Por isso que capelães trabalham em ambos os lados no campo de batalha. Salvar as almas de cada soldado individual é mais importante do que as ideologias de merda pela qual eles lutavam por lavagem cerebral e pressões políticas, né? Outra coisa, você fala, quem acabou com a escravidão não foi a Igreja Católica, foi as pressões sociais de uma sociedade que tinha uma cultura católica. Mas também não é só isso. Houve vários, Bartolomé de las Casas, por exemplo, teólogo que combateu a escravidão a vida dele inteira. Padre Antônio Vieira, Papa Gregório XVI, que emitiu uma bula proibindo a escravidão. Como é que você nega tudo isso? Então, na minha pergunta que eu fiz se ele mataria o próprio filho, se ele mataria, né, os crianças, o bebê recém-nascido, a resposta dele, eu pensei que ele ia falar que sim. Mas ele provou que eu estava certo, quando ele falou não sei. Então ele provou pra gente que um ser humano ele pode ser bom por si mesmo e não obedecer às ordens cruéis e genocidas, assassinas e nefastas de um personagem de ficção tirano e cruel, né? Então quando ele diz eu não sei e ele vai contra a vontade de Deus, ele se recusa a matar o próprio filho, se recusa a matar crianças e animais inocentes, ele está mostrando que sim, nós temos juízo de valor que não vem de Deus, porque a ordem de Deus para ele, que seria, como ele mesmo disse, irresistível, mas se fosse irresistível, Adão e Eva não teriam pecado, né? Segundo o que ele falou, ele não conseguiria resistir ao comando de Deus para matar as crianças e o próprio filho. Mas se ele falou não sei, é que de fato ele poderia resistir. Se ele poderia resistir, ele teria noções de valor, de ética, de princípio superiores a do Deus genocida e assassino de crianças dele, né? Deixa eu ver aqui. Aí ele fala, né, sobre os donos, se eles matassem o escravo no primeiro dia que eles espancaram o escravo, né? Isso mostra que era uma escravidão pândega, né? Fofinha, linda, tipo, porque nos outros locais a escravidão, teoricamente, segundo ele, deveria ser pior, né? Como é que ele sabe disso? Né? Como é que ele tem noção disso, já que ali a gente está falando de surra no escravo, a pessoa estava sendo espancada a ponto de ser levada à morte. Como isso pode ser bom, cara? E qualquer tipo de escravidão, não existe isso, escravidão boa, escravidão mais ou menos, escravidão ruim. Todo tipo de escravidão é ruim. Toda escravidão, toda vez que você coloca um ser humano como objeto, como posse, isso é algo ruim, execrável, condenado, e ninguém permitiria isso hoje. Eu não sei se o Krogos acha que tem escravidão humanizada, será que ele aceitaria servir a mim ou pagar aí uns 50 conto para ele ficar eternamente me servindo, ou 7 anos? Eu acho que ele não aceitaria isso, né? Então, não existe essa parada de escravidão boa, escravidão mais ou menos, escravidão. Toda escravidão é ruim, tá? E não importa o malabarismo semântico, né, que você use para tentar defender algo que é repreensível, repugnante como a escravidão. Deixa eu ver aqui. Aí ele falou que Deus, através do genocídio, né, através da matança de mulheres virgens, através de matança de bebê, conduziu a civilização para fora da barbárie. Caramba! Então, o segredo para você construir uma civilização longe da barbárie é promover a barbárie? Estranho, né? Então, por exemplo, ele tem uma passagem na Bíblia
em Números que diz que as mulheres tinham feito a cabeça dos homens, né, para idolatrar outros deuses. E aí foi feita uma guerra, e nessa guerra mataram todo mundo, mataram as mulheres que conheceram o varão, pegaram as meninas virgens, mataram os meninos de peito, mataram todo mundo e pegaram essas meninas virgens menor de idade para casar com os soldados. Então, quando se pergunta por qual motivo Deus aceitou fez isso, aí falam assim, não, é porque aqueles povos, eles faziam sacrifícios humanos. Aí ele tenta justificar o sacrifício humano, por exemplo, da descendência de Saul, dos 7 descendentes de Saul. Ele tenta justificar o sacrifício humano da filha de Jefité, porque se a filha de Jefité não fosse sacrificada, a casa de Saul iria acontecer uma condenação ou essa loucura do tipo. Logo, você tem que matar as crianças para evitar que as crianças sejam sacrificadas. Você mata crianças e sacrifica crianças para evitar que elas sejam sacrificadas. Alguém me explica isso. Eu gostaria que alguém aí depois me explicasse, o Robertinho, o Rodrigo, depois acabar a live, o Jason, o Adailson, me explicasse o que é isso. Então você mata crianças e sacrifica crianças para evitar que crianças sejam mortas e sacrificadas. É uma parada de louco, né? E isso é tirar da barbárie. Você promove genocídio, promove sanguinolência. E Deus, olha só que problema que nós temos aqui agora. Se Deus ele é onipotente, onisciente e omnibenevolente, ele teria como na argumentação, né, fazendo ali na persuasão, ele, digamos que seja um Deus coach, né? Eu tenho certeza que os coaches, eles teriam ali gatilhos mentais, eles apresentariam um problema, depois uma solução, infinitamente melhores do que essa de matar crianças para resolver um problema. Ele conseguiria, através de um argumento, de um raciocínio, como sendo omnisciente e omnipotente, dar razões mínimas para a pessoa não executar tais crimes ou coisas erradas que ele considerasse. Mas não. Por exemplo, como no caso do profeta Eliseu, né? Que as crianças vão ali e falam calvo, calvo, e aí Deus manda 2 ursas e essas 2 ursas estraçalham as 42 crianças. Eu tenho certeza que Deus poderia fazer crescer cabelo no profeta Eliseu e fazer com que o profeta Eliseu argumentasse de forma humanitária e sadia com as crianças para que aquilo ali não fosse feito, para que aquilo ali fosse repudiado. Mas não, o Deus onipotente e omnibenevolente só achou a única solução de mandar 2 ursas despedaçar as 42 crianças. É uma insanidade, né? Cara, ele fala assim, se você cortaria sua mão... Cara, por exemplo, se eu tivesse que me cortar para salvar meu filho, eu faria isso. Né? Eu faria isso. Porém, o que a gente está falando é de um sacrifício. O sacrifício, para ser sacrifício, ele não pode ter volta. Você tem que perder aquilo ali de forma concreta, não de forma abstrata. Então, quando Jesus, ele teoricamente se sacrifica e depois ele volta e fala, pegadinha do malandro, tô aqui, tô vivo. Isso daí não é um sacrifício pleno. Um sacrifício pleno seria aquele em que ele de fato perdesse a sua vida e não voltasse, mas o personagem depois ele volta, ele tem um corpo, ele sai voando pro céu, né? E eu voei de avião, não vi Jesus nenhum lá, né? E faz toda essa loucuragem aí. Então não é um sacrifício real, mas na cabeça dele isso é um sacrifício de fato, né? Aí ele fala de Jesus, né, que ele reclama, meu Deus, por que me abandonaste? Será que Jesus era ateu, cara? Será que até Jesus falou, cara, eu não acredito em mim mesmo? Ele estava falando sozinho, né? Diz que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, a mesma essência, a mesma substância. Aí tá Jesus falando assim, pai, afasta de mim esse cálice. Meu Deus, por que me abandonaste? Apesar de que isso, galera, no contexto ali, isso é só uma emulação do Salmo 22, tá? Onde Davi também faz essa exclamação. Aí os autores do Novo Testamento foram lá e colocaram na boca de Jesus. Tanto que a paixão tem muita coisa lá do Salmo 22 de Davi, mas beleza. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele tá falando sozinho. Ele é doido, Jesus é maluco, ele falando sozinho, meu Deus, por que me abandonaste? Ou, meu eu, por que eu me abandonei? Não faz sentido, né? Será que Jesus, então, ele não tinha a mesma substância de Deus? Ele tá falando com quem? Estranho, né? Então são essas as ponderações por enquanto. Bom, galera, agora que assistimos esse vídeo com o Antônio Miranda destruindo o Cogos no podcast Três Irmãos, a gente precisa respirar fundo e bater um papo sério. Porque o que rolou ali não foi só uma surra argumentativa, foi um desmascaramento ao vivo. Um cara que se diz defensor da moral divina, da tradição, da retidão,
E quando é encurralado com uma pergunta simples, verdadeira, direta, simplesmente engasga, gagueja, enrola e não sabe responder. A pergunta foi clara. Se Deus te mandasse matar o seu próprio filho, você faria? E o que o Kogos respondeu? Não sei. Pronto. Acabou. Acabou aí. Ele mesmo entregou que sim, o ser humano pode ser bom por si mesmo, que tem senso moral independente da religião. Porque se a sua moral depende de uma ordem divina, e essa ordem é matar criança, e mesmo assim você pensa em recusar, então você já tem uma moral própria. E ela falou mais alto que a fé cega. E aí vem a ironia. Esse povo vive dizendo que sem Deus não existe moral, que ateu não pode ser bom, que todo bem vem do alto. Mas quando o bem entra em conflito com a ordem do alto, a cabeça trava. Kogos provou, ali na marra, que a moral verdadeira não é a que obedece, é a que questiona, a que pensa, a que diz, não, isso está errado, mesmo que venha de cima. E, mano, vamos falar real? A fala do Kogos sobre o teste de fé de Jefté é de um absurdo sem tamanho. Ele basicamente disse que sacrificar a própria filha pode ser aceitável, se for para agradar a Deus. Isso é literalmente a defesa do fanatismo. É a justificativa dos piores crimes da história da humanidade. Inquisição, ordem divina, cruzadas, ordem divina, genocídio indígena, ordem divina, e quando alguém diz que obedeceria cegamente a esse tipo de comando, está dizendo que não tem mais consciência própria. Virou marionete, virou soldado do absurdo. A parada mais sinistra é que esse tipo de argumento transforma a Bíblia num manual de exceção moral. Porque, pensa comigo, se Deus manda amar, você ama. Mas se Deus manda matar, aí você mata também. E isso é o quê? Moral? Isso é ser bom? Não, isso é ser servo sem juízo. É ser instrumento de maldade, em nome de uma autoridade invisível. E se você reparar bem, o Kogos passou o debate inteiro tentando justificar atrocidades com uma lógica quebrada. Diz que a escravidão na Bíblia era diferente, que era boazinha, que era só uma relação econômica. Mas quando o texto bíblico diz que o escravo pode ser espancado com vara, que se ele morrer, o dono é culpado, mas se sobreviver 2 dias, tá tudo certo. Isso é o quê? CLT divina? Escravidão gourmet? A real é que ele tenta dourar a pílula de um livro que está cheio de barbaridade. E o Miranda foi lá e esfregou isso na cara dele, com fatos, texto, versículo, contexto e vergonha zero. E o mais doido é que mesmo depois de tomar uma aula, o cara ainda usa analogia de mãe obrigando o filho a comer legumes. Mano, não dá para comparar genocídio com brócolis, não dá. Aí vem com o papo de que Jesus se sacrificou, que sofreu, que morreu na cruz. Mas como é sacrifício se o cara sabia que ia ressuscitar? Isso é o quê? Uma encenação divina. E se ainda assim o mundo continuou com maldade, guerra, miséria, sofrimento, dor, então que tipo de sacrifício é esse? Qual foi a efetividade disso? Jesus morreu por nossos pecados. Mas o pecado segue firme, né? Então morreu de bobeira, foi teatrinho. E quando ele tenta se escorar na Bíblia para justificar tudo, o Miranda devolve com o próprio texto, com base, com lógica. Mostra que a Bíblia é cheia de contradição, que Deus diz que não pune filho pelos pecados dos pais, mas depois mata o bebê filho de Davi. Que diz para não matar, mas manda genocidar, que fala em misericórdia, mas manda fuzilar tudo que respira. E se a palavra final é Deus quis, então você não tem moral nenhuma, tem só medo. E é esse o ponto final, mano.
O Miranda não só destruiu o Kogos, ele escancarou o que muita gente ainda tem medo de dizer em voz alta, que a Bíblia tem horror e sim, que o Deus retratado ali não é exemplo de bondade coisa nenhuma, e que muita gente segue isso por medo, por costume, por ignorância ou por comodidade. E se você chegou até aqui, assistiu o vídeo e está com a cabeça fritando, parabéns. Você está acordando, você está questionando. E é esse o nosso objetivo aqui no Rebelião Ateísta, transformar a dúvida em conhecimento, o incômodo em ação, a obediência cega em pensamento livre. Quer continuar nessa caminhada com a gente? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem ainda acha que só religioso tem moral. Comenta aqui embaixo sua opinião, manda tema, dúvida, sugestão. A gente vai transformar esse canal num refúgio diário contra o obscurantismo. E se puder dar aquela força no QR Code, a gente agradece do fundo do peito, sem imposição, sem cobrança. Aqui a contribuição é livre e serve para manter esse trabalho firme, não para comprar helicóptero nem cobertura de luxo. E é isso, galera. Depois dessa verdadeira aula, depois desse corte pesado com o Antônio Miranda botando o Paulo Kogos no bolso, a gente termina esse vídeo com o coração cheio, cheio de orgulho, por ver que tem gente com coragem para falar, para questionar, para botar o dedo na ferida e não abaixar a cabeça para discurso pronto nem para ameaça sagrada. E se você chegou até aqui, cara, muito obrigado de verdade. Você faz parte dessa resistência, faz parte desse movimento que acredita que a moral, a razão, a dignidade e a justiça não vêm de cima, não vêm de um trono invisível. Elas vêm da nossa consciência, da nossa empatia, da nossa humanidade. Quero agradecer de verdade cada um de vocês que está curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, divulgando, recomendando esse canal para outras pessoas. Você que já mandou esse vídeo no grupo da família, no zap da galera do trabalho, no grupo da quebrada. Você que teve coragem de provocar o debate. Você é a força por trás dessa rebelião. Agradecer também quem está dando aquela força no QR Code, ajudando o canal a continuar no ar, mesmo sem monetização. Aqui não tem dízimo, não tem barganha, não tem culpa. Aqui tem gratidão e transparência. E esse apoio, por menor que pareça, faz toda a diferença. Quero deixar um salve também para o podcast Três Irmãos, dos parceiros Rodrigo Tiorró e Roberto Borracha, que estão abrindo espaço para esse tipo de debate rolar, sem censura, sem frescura, sem filtro. E claro, um salve gigante para o Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, que está fazendo um trabalho absurdo de importante para desarmar mentiras religiosas e libertar mentes que ainda estão acorrentadas pela culpa e pelo medo. Se você curte esse tipo de conteúdo, cola com a gente. Aqui no Rebelião Ateísta, a gente posta de 1 a 3 vídeos por dia, entre cortes, documentários, análises, reflexões, lives, tudo com o mesmo objetivo: levar conhecimento onde só entrava doutrinação. Então se inscreve no canal agora, ativa o sino, comenta aqui embaixo o que achou, manda sugestões de temas, manda vídeo pra gente reagir, manda dúvidas sinceras. Aqui ninguém é dono da verdade, mas todo mundo tem o direito de buscá-la.
Se inscrevam e acompanhem também os nossos canais secundários Rebelião, Ateísta Lixeira, onde a gente solta cortes mais agressivos, vídeos mais crus, sem papas na língua, cortes do Rebelião, para você compartilhar com a galera só os momentos-chave rápidos, certeiros, direto no ponto. E o que a gente quer com tudo isso não é fama, não é like. A gente quer abrir espaço para o pensamento crítico existir em meio ao barulho da fé cega. Queremos transformar esse canal numa programação de resistência diária, onde todo vídeo é um tijolo contra o castelo de mentiras que construíram em cima da cabeça do povo. Se você também acredita nisso, então vem com a gente. A rebelião é agora, a voz é nossa. E a moral a gente não empresta, a gente constrói. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Espalha como quem espalha liberdade.